Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto, né, muito sério, e a minha experiência e a do meu filho com a alteração dele no teste do pezinho e da descoberta, né, do hipotireoidismo congênito. Então, gente, o meu filho nasceu no dia 24 de abril de 2022 e fez o teste do pezinho normal, tava tudo bem. Quando foi no finalzinho de maio, né, que ele já tinha mais de um mês e pouquinho, a agente de saúde veio aqui em casa e falou pra mim que eu precisava ir no postinho com urgência. Falou assim, olha, você precisa procurar o postinho com urgência, porque deu uma alteração no teste do pezinho do seu neném, mas vai lá, conversa com ela e tal. Sabe, ela tava assim, com pressa, né, de me falar, dizendo que eu tinha que ir lá com pressa, mas ela não queria me deixar nervosa. E aí eu fiquei bem preocupada, né? Falei, nossa, aconteceu alguma coisa, né? Eu tava ainda no puerpério, pra mim foi uma fase bem difícil, eu tava, né, passando coisas assim difíceis, né? Com meu filho, com a amamentação e tudo. Então eu fiquei bem preocupada e no outro dia eu fui lá. E aí chegando lá, me mandaram falar com a moça, né? E a moça veio e falou assim, olha, o teste do pezinho do seu filho deu alteração e você vai precisar refazer o exame. Eu falei assim, olha, mas é alteração do traço de anemia? Porque a minha filha também tem, né? Quando a minha filha nasceu, constatou o traço de anemia no teste do pezinho dela. Que o traço de anemia, ela tem a predisposição a ter anemia congênita. E se ela casar com alguém que tem esse mesmo traço, pode nascer uma criança com anemia congênita, mas ela não tem, é só um traço. E aí eu fiz o teste também, o pai dela também fez, e aí por fim eu tenho o traço de anemia, e aí ficou eu e ela com esse traço de anemia. Então quando me falaram isso, eu achei que o dele também fosse o traço de anemia. Aí ela falou assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, é o traço de anemia, mas mesmo assim você vai ter que ir lá pra São Paulo pra fazer o exame, pra refazer o exame. E eu fiquei preocupada, né? Falei, nossa, vou ter que ir pra São Paulo, mas como que eu faço? Como é que funciona e tal? Aí ela me deu o encaminhamento, né? Me deu o papel e me deu o número do carro, né? Pra gente agendar o carro da prefeitura pra levar. E ela falou assim pra mim, olha, você tem que ligar logo, porque a sua consulta já é dia 2 de junho, e isso era final de maio, né? Sua consulta já é dia 2 de junho, você tem que ligar logo, porque é difícil e tal. E aí eu fiquei toda preocupada. Falei, nossa, gente, vou ter que ligar logo lá. E aí fui, liguei, né? Conversei com a moça, falei a data do exame, o horário, tudo. E. Não, marcado, tudo certinho. Aí marcou. E aí, gente, como que seria? No dia 2 eu teria que estar lá no Instituto Jô Clemente, que aí depois eu fui saber que é a antiga APAE de São Paulo, que até eu ir pra lá eu não sabia, mas chegando lá, conversando com outras mães que estavam lá, elas falaram que lá era a APAE. E aí eu teria que chegar lá, eles iam colher o sangue do Davi, assim que a gente chegasse, e eu teria que esperar lá esse exame sair, o resultado do exame sair, pra médica avaliar. Que a médica lá é uma endocrinologista pediátrica, né? Especialista em hormônios infantis. Então eu teria que ficar esperando lá, né? E aí eu fiquei bem preocupada. Eu falei pro meu marido que eu tava com medo de ir pra lá sozinha, né? Porque é São Paulo, cidade grande, é diferente daqui onde eu moro, né? Eu ia sozinha, ele não poderia ir comigo, meu bebezinho pequeno, de colo ainda, né? Aí eu ia ter que ir com o neném, bolsa e tal, fiquei bem preocupada. E tanto que eu nem dormi no dia, né? Aí a gente foi, né? Saímos daqui 3 para 4 horas da manhã, chegamos lá 8 e pouquinho, né? E aí, graças a Deus, Deus colocou, né, no meu caminho pessoas muito boas nesse dia. Primeiro, começar com o motorista que me levou, né? A gente foi de carro, nesse primeiro dia a gente foi de carro, depois as outras vezes a gente foi de van. E esse motorista foi me explicando como que era. Não, é assim, eu levo você lá, levo os outros pacientes, depois eu te espero e tal. A primeira vez que você vai, aí eu fui conversando com ele. Chegou lá na frente do hospital, ele parou, ele entrou comigo, ele me ajudou a levar a bolsa, ele me explicou, olha, lá é banheiro e tal lugar tem lanchonete, não sei o que, sabe? Foi muito bom, me ajudou bastante, porque eu tava assim, bastante preocupada, eu tava com medo, eu tava ansiosa, tava achando que era alguma coisa assim muito grave com meu filho, né? Porque a gente é mãe, né, com um bebezinho pequeno, no puerpério, não é fácil, né, gente? E aí fomos, né? O pessoal me atendeu muito bem lá, as atendentes
São maravilhosas, as enfermeiras também, todo mundo lá atende muito bem. A gente foi, né, tirou o sangue do Davi. E ela falou assim, olha, agora você vai ter que aguardar, os exames começam a sair a partir das 11 da manhã. Aí, né, me mostrou, aqui tem a salinha de descanso, que tem sofá, tem micro-ondas, tem berço pra colocar o neném. Em tal lugar tem a lanchonete, você pode ir lá tomar um café e tal. Foi me explicando. E aí eu fui e voltei pro mesmo lugar, pra sala de espera, porque eu tava assim, sabe quando você fica meio com receio de andar, se perder, porque é um hospital grande, eu tava assim, muito preocupada. Comecei a mandar mensagem pro meu marido, falar que eu tava, né, preocupada, comecei a chorar. Foi assim um dia bem difícil, né? Porque o pessoal do posto não soube me explicar o que estava acontecendo. E, gente, eu procurei na internet, eu não achei nada. No YouTube eu não achei um vídeo falando sobre. O único vídeo que eu achei falando sobre isso foi de uma mãe que no final ela deu graças a Deus porque o filho dela não tinha nada. Então, assim, isso não me confortou de maneira nenhuma. Só me apavorou mais ainda. Falei, nossa, o único vídeo que eu achei, a mulher deu graças a Deus que o filho dela não tinha nada. Se o meu tiver alguma coisa, eu vou ser só eu, né? Ninguém passa por isso. Eu achei que era só eu que tava passando por aquilo, que não tinha outras mães, que não tava acontecendo nada daquilo com ninguém, só comigo. E nisso eu estava naquela preocupação lá em São Paulo, sozinha, com bolsa, com o neném no colo, sem conhecer ninguém. E aí, gente, nisso, uma amiga me mandou mensagem, uma conhecida minha, né? Ela falou assim, oi, eu te vi aqui em São Paulo, onde você tá? Aí eu falei assim, eu tô no Instituto João Clemente, e você? Ela, nossa, eu também tô aqui. Falei, caramba, que coincidência, né? Aí ela falou assim, tô na lanchonete, vem aqui, né? E aí eu desci, fui na lanchonete, ela tava lá com a filhinha dela de, acho que é 5 ou 6 anos que a menininha dela tem. E aí, gente, foi assim, o que me aliviou naquele momento, sabe? Ela perguntou, né, porque eu tava ali, eu contei, e aí, gente, por coincidência, a filha dela tem a mesma coisa. Ela falou assim, não, Dalila, se acalma, a minha filha também tem isso, eu vim pra cá também na mesma situação que você, ela tinha 2 meses, e aí foi a mesma coisa, repetiram o exame dela e tal, hoje ela toma remédio, é super saudável, então fica calma. E aí eu comecei a chorar e fui conversando com ela, agradeci a ela. Ela segurou o meu bebê, né? Eu fui, tomei um café, fui no banheiro e tal. Então, assim, aquilo me acalmou demais. Demais, sabe? Antes de chegar na médica eu já estava um pouco mais calma. E aí deu o horário dela ir embora, ela foi embora e eu continuei lá esperando o resultado do exame. Quando saiu o exame, a médica me chamou, né? Eu entrei na sala. E aí, gente, tem até aqui os exames com os números, né? Porque eu não ia lembrar. O primeiro teste do pezinho dele, né, o primeiro teste que foi o do pezinho, o valor referência era 13,2. O valor que deu no sangue dele foi 14,56, ó. Então, foi o primeiro exame que veio a alteração, né, que mandaram ir pra lá refazer. Aí, no segundo exame, que foi esse do dia 2 de junho, que eu estava lá com ele, o valor referência era 6,70 e o exame dele deu 6,84, ó. E aí ela me chamou na sala, né, pesou meu filho, e ela começou a me explicar mais ou menos o que a minha amiga já tinha me explicado. Ela começou a me falar que essa alteração, né, da tireoide, é uma alteração na tireoide, que ou a criança produz pouco hormônio, ou a criança não produz nenhum hormônio. E que no caso do Davi ele estava produzindo, só que um pouco menos, né? Que ele teria que tomar o remédio para igualar o hormônio, né? Na numeração que tem que ser. E aí ela me falou que ela tem vários pacientes lá, que a criança vai tomando o remédio, né? Eles vão fazendo acompanhamento, vão repetindo o exame para ver como é que tá o hormônio e se precisa aumentar a dose do remédio ou diminuir, né, que é o Puran T4, né, que eles passam, e aí tem várias medidas dele, né. E aí ela foi me explicando, aí eu fui entendendo, eu falei, entendi, doutor, e tal, mas isso tem cura, como que é? Aí ela me explicou que tem crianças que até os 3 anos normaliza, né, que vai tomando remédios, vão fazendo acompanhamento, e até os 3 anos normaliza. Se não normalizar até os 3 anos, aí toma pra vida toda. Tanto que ela falou pra mim, eu tenho pacientes aqui que tem 16 anos, 20, continua vindo aqui fazendo acompanhamento e cresceram super saudáveis. Porque o perigo é não tomar o remédio e ter um atraso no crescimento, né? Principalmente cerebral.
Então, a importância de fazer, né, o teste do pezinho, de ter esse exame que vê isso logo quando a criança nasce, porque é muito importante já fazer o acompanhamento desde bebezinho, desde que nasceu, para não ter nenhum atraso, né, mental, de fala, de crescimento nenhum. E ela falou assim, olha, esse exame que ele fez hoje deu uma alteração muito pequena. Então eu não vou passar remédio agora, mas eu vou pedir para você voltar daqui a 20 dias pra gente refazer esse exame. Aí eu falei, ah, tudo bem então, né? Saí com uma esperança de que não ia ter nada. Falei, ah, ele vai refazer o exame, se Deus quiser não vai dar nada. Mas se desse, eu já estava com a consciência, né, de que é uma coisa que eu conseguiria cuidar, né, que eu conseguiria tratar, né, ajudar ele a crescer saudável. Então eu vim embora, né, muito cansada, porque, gente, nossa, a viagem daqui para São Paulo é muito longa e passa para pegar mais pacientes, então demora bastante. Cheguei aqui muito cansada, expliquei pro meu marido e tal. E aí ele falou: "Não, não vai dar nada então, vamos ficar em paz, vai dar tudo certo". E aí, gente, esses 20 dias foram assim, sabe, que demora a passar, que os dias não passam, que a gente não dorme direito, preocupada, né? Preocupada porque a gente olha pro bebê e pensa, tá, mas e se ele tiver alguma coisa e não tá tomando remédio ainda? Era o que eu pensava. Na minha cabeça eu ficava assim, nossa, eles deviam ter feito isso antes, devia ter sido mais rápido, ele tá com quase 2 meses e agora? Eu tava muito preocupada. E aí nesse dia eu fui dia 2, né? Passou os 20 dias, dia 22 de junho eu voltei lá. Aí dia 22 de junho eu já fui com uma van, que foi muito mais demorado, eu saí daqui de casa meia-noite e meia, pra chegar lá às 6h30 da manhã. Então, pra vocês verem como demora. E de van, gente, é muito desconfortável, é muito barulho, é muita gente. O motorista tava muito apressado, quase que ele me deixa lá em São Paulo, sabe? É bem difícil, não é fácil, gente. E aí no dia 22, né, do mesmo jeito, colheu o sangue dele assim que a gente chegou, tinha que esperar até as 11 horas pra sair o resultado. E aí, gente, saiu o resultado do exame dele. Né, o número é o mesmo que tem que ter, né, 6,70, e o dele deu 8,16. Ó, deu bem alterado. E aí quando a moça do balcão falou, né, falou assim, olha, o exame dele saiu, provavelmente a médica vai te passar remédio. E aí eu falei, né, gente, fiquei triste, né, falei, nossa, então tá bom, né, moça? Ela, não, mas fica em paz, é assim mesmo, vai dar tudo certo e tal. E aí, gente, né, eu já subi pra sala da médica, assim, bem preocupada. Já subi bem preocupada, mas sabendo mais ou menos o que ela iria me falar, né? E aí a moça já me deu a carteirinha dele, né? Já era a carteirinha do hospital, então dali eu já entendi que seria a rotina ele estar ali naquele lugar, né? Eu ir com ele lá naquele lugar. E aí eu subi pra sala da médica, ela me chamou, falou assim, olha, realmente o exame dele alterou, né? Nós vamos entrar com medicação, mas fique em paz. Foi me acalmando, né? Eu entendi, né, o que ela quis dizer, que é um problema simples, vamos dizer assim, né? Que é tratável, é só dar o remédio certinho, que não acontece nada demais. Mas, gente, a gente que é mãe, a gente sente, né? A gente quer o nosso filho saudável, perfeito, lógico. Então, não foi fácil, né? E ela me explicou como que eu teria que dar o remédio. E o remédio que ele toma é 1 hora em jejum. E eu dou o remédio, tem que fazer mais 1 hora de jejum. Então aí você pensa, um bebezinho de 2 meses que só mama no peito. Os primeiros dias foi bem difícil, né? Eu dava mamar pra ele, contava 1 hora, dava o remédio, tinha que esperar mais 1 hora. Era bem difícil, ele chorava. Hoje em dia eu consegui achar um horário, né? Que é o horário da parte da manhã que ele dorme direto. Então eu vou, conto essa 1 hora de jejum, dou o remédio com a seringa na boquinha dele e ele volta a dormir. Então ele nem acorda nem nada. Então hoje em dia tá bem mais fácil. Mas no começo foi bem difícil. E é isso, gente. Ele toma o remédio, ele toma o Puran de 25 mg, né? E tá tudo bem com ele, graças a Deus. Esse foi um dos motivos também que me ajudou a querer sair do serviço, né? Porque eu queria acompanhar ele. Porque se acontecer de ter alguma alteração, que se Deus quiser não vai acontecer, mas alguma alteração no crescimento dele, eu tá perto pra ver, sabe? Eu tá ali vendo, olha, tem alguma coisa errada com ele, vamos no médico e tal.
E foi um dos motivos, né? E eu saí, tô em casa com ele, com a minha filha, e eu consigo acompanhar de perto agora o crescimento dos dois, né? E, gente, é isso. Esse vídeo eu queria gravar mais, né, como uma parte da minha história, porque aqui eu conto, né, o meu dia a dia, mas também, gente, para ajudar outras mães, porque quando eu procurei aqui, não tinha nada, não tinha vídeo, não tinha ninguém falando nada disso, sabe? E eu fiquei surpresa, porque o dia que eu fui lá no hospital, né, da primeira vez e das outras vezes, tinha muitas mães com muitos bebês com nessa mesma situação, sabe? Vários bebezinhos pequenos que estavam fazendo o exame pela primeira vez para saber se ia tomar o remédio, outros bebezinhos maiores que já andavam, que tomam o remédio e faz acompanhamento, entendeu? Então eu fiquei assim surpresa de não ter nada falando no YouTube de um assunto assim que é comum, que a médica falou pra mim. Isso é super comum, só não é falado. Então eu queria, né, deixar aqui registrado para se alguém procurar ter um norte, vamos dizer assim, ter aonde tirar uma informação. Claro que eu tô falando da minha experiência, o que eu passei, como foi pra mim, o que os médicos me explicaram, né, o que as médicas falaram pra mim. Talvez você passe com uma outra médica, né, e te fale alguma outra coisa diferente, né, mas eu tô passando o que foi comigo, do jeito que foi comigo, né, e agora o Davi passa lá de 3 em 3 meses, né, a gente vai agora, dia 1º de novembro, nós vamos lá de novo. E aí é do mesmo jeito, faz o exame de sangue, vê o resultado, aí vê a dosagem do remédio se tá certinho. Só que agora também ele vai começar a passar com a psicóloga, que ela avalia o crescimento, né? Faz alguns testes. Isso é com todas as crianças, tá, gente? Que tem esse tratamento de hipotiroidismo. Ela avalia se tá tudo bem, tudo certinho. Então ele passa com o endócrino pra ver a questão do hormônio e passa com a psicóloga pra ver se o crescimento tá tudo certinho, né? Aí tá aqui a carteirinha, né, onde eles marcam tudo certinho, os dias, as datas, né, pra gente não esquecer. E no mais é isso, gente. O que eu quero dizer pra você que é mãe, se você tá passando por isso ou tem algum conhecido que tá passando por isso, pra você ficar calma, né, que é uma coisa que dá pra tratar, que você pode acompanhar certinho e que tomando o remédio certinho não acontece nada demais, né? A gente que é mãe, a gente precisa se acalmar para deixar os nossos filhos calmos. A gente precisa ser a base dos nossos filhos. Então, né, fica calma, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, o seu filho não vai precisar tomar o remédio, mas se ele precisar, né, saiba que você não tá sozinha, que tem outras mães que dão remédios para os filhos também, assim como eu dou remédio pro meu filho todos os dias, né? Todos os dias eu penso, falo, nossa, um dia isso vai acabar, se Deus quiser, né? A gente pensa positivo. Mas é isso, gente. É vida que segue, né? O meu filho tá bem, saudável, vai fazer 6 meses agora, vai começar a comer. E se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? E quando eu for lá de novo eu vou gravar pra vocês, né? Se você não é inscrito, já se inscreva pra acompanhar. Claro que não vai ser um assunto que vai ter com muita frequência aqui no meu canal, mas uma coisa ou outra eu vou acabar falando, né? Porque agora eu vou lá de 3 em 3 meses, então demora um pouquinho. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já, né, deixe seu gostei pra me ajudar. E um beijo e até o próximo vídeo.